Muito bem. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início ao debate temático que integra a programação da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Até o próximo sábado, dia 27, mais de 100 profissionais estarão no centro de 40 debates e rodas de conversa. Este debate tem como tema Tempo Criativo e Gestão do Tempo do Audiovisual Brasileiro Contemporâneo. O audiovisual demanda um tempo processual que pode ser mais longo ou mais curto, o que incidirá no resultado do produto, mas também nas condições de trabalho da indústria audiovisual. Quais são os custos humanos e econômicos do tempo acelerado na indústria audiovisual contemporânea? O tempo acelerado da grande indústria é um padrão a ser adotado pela produção independente? Muito bem, nós convidamos para compor esta mesa, como mediadora, a curadora da mostra, Tatiana Carvalho Costa. Convidamos Bernardo de Oliveira, que é crítico de cinema, professor e produtor, é do Rio de Janeiro. Bernardo Oliveira. Clarissa Campolina, diretora, roteirista, montadora, professora e curadora. Felipe Bragança, cineasta, é do Rio de Janeiro. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio da CBMM, Aimoré, Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG e Governo de Minas Gerais. A parceria cultural e educacional é com a FEComércio MG, Sesc Senac, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. A parceria cultural com SP Cine, Prefeitura de São Paulo. A realização da Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Nós informamos que esse debate conta com acessibilidade de Libras. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e também no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem as nossas redes sociais Universo Produção e usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. A gente passa a palavra agora para a curadora da mostra, mediadora Tatiana Carvalho Costa. Boa tarde, quase boa noite, gente. Como vocês estão? Bem firmes, depois de mais de 15 dias de festival. Quero agradecer demais aqui a presença de Bernardo, Felipe e Clarissa, que muito gentilmente e generosamente aceitaram o nosso convite. Agradecer também a presença de vocês, essa gente aguerrida que ficou esperando até agora para ouvir essa conversa. Vou reler aqui uma frase da apresentação dessa mesa, pensando no que acabou de acontecer. O audiovisual demanda um tempo processual que pode ser mais longo ou mais curto, o que incidirá no resultado do produto, mas também nas condições de trabalho. Foi tudo roteirizado, foi uma performance, para vocês entenderem o ponto dessa mesa que a gente... Para quem for assistir isso depois, assim, perder essa piada interna, é porque agora há pouco acabou de acabar uma discussão, uma mesa de discussão sobre a regulação do vídeo sob demanda, que é um assunto que tem tomado muito do nosso tempo, no sentido de pensar políticas públicas, mas também as preocupações pragmáticas, né? O modo como, nos últimos anos, o vídeo sob demanda, frente à absoluta falta de políticas públicas e também ao esforço muito grande do governo anterior de desmantelar as nossas condições de trabalho e existência, né? Como o vídeo sob demanda se sobrepôs, né? Em diversas camadas,
na nossa vida, nas nossas produções, nos nossos desejos e sentidos para pensar cinema e audiovisual. Então, essa performance que rolou aqui agora, desse atraso monumental, impactando no horário de início dessa mesa, a gente pode olhar como algo sintomático e oportuno para a gente discutir, né? A temática como um todo, e essa discussão mais especificamente, ela nasce de uma percepção não só ao longo do que a gente vem discutindo em Tiradentes, mas do que a gente tem vivenciado, né? Seja de um jeito mais pragmático, das violências, que uma aceleração do tempo, no sentido mais amplo, tanto, enfim, depois a gente pensa nisso na dimensão filosófica, né? Mas as violências que essa aceleração contemporânea do tempo, seja do ponto de vista do modo como a gente se relaciona com as obras, né, para ficar só no nosso campo, ou com os modos de produzi-la em função de uma dinâmica de mercado, pensando aí nesse mercado que envolve transações financeiras e as restrições, né, dos contratos, por exemplo, né, e as implicações disso nos nossos modos de produzir, na nossa saúde mental, etc. E na constrição dos processos criativos que demandam em si mesmos mais tempo, né? Então, tem essa questão mais pragmática e, ao mesmo tempo, com perdão do trocadilho, a gente tem um desejo, do ponto de vista da curadoria, na hora que propõe isso, também de ampliar as possibilidades de percepção do tempo, entendendo o que a gente já vem discutindo aqui em Tiradentes, né? Esse tempo, e aí pensando numa coisa mais ampla dos conceitos, e não digo propriamente filosófica, mas pode ser também, pensar como a percepção ocidental do tempo, que gera esse pragmatismo violento, pressupõe uma linearidade de uma ideia de progresso que está lá na nossa bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Então, essa coisa sequencial desse tempo do progresso, ela aponta numa ilusão desse sujeito universal para uma evolução, digamos, que beneficiaria todo mundo, né? Pensando aí no humanismo e tal. Mas essa percepção é uma moeda de duas faces, né? No mínimo. Não sei se a metáfora da moeda se aplica, mas só para explicar aqui mais rapidamente, porque ela esconde sob a sua outra face a violência colonial, né? A expropriação, a desumanização. Então, a que serve essa percepção do tempo e o trabalho, pensando o audiovisual, o cinema, como um trabalho organizado nessa temporalidade, que não é só sequencial nesse sentido do progresso, e no nosso caso, progresso para quem? Pensando numa lógica de mercado, financeiramente falando, mas também do ponto de vista do que a gente pretende assim, agenciar quando a gente se entende nesse lugar que é uma interseção entre uma indústria e um campo artístico, né? E aí, voltando, puxando essa sardinha para o que a gente tem construído aqui de discussão em Tiradentes nos últimos 5 anos, a gente pega outras referências de temporalidades para, inclusive, dar conta de entender as permanências, né? Porque se há essa ilusão do que progride, do ponto de vista de um sistema econômico que quer a acumulação, há algo que permanece, que não muda, que é a violência desse sistema. Então, a percepção de tempo, a partir dessa ideia da violência, como disse o senhor Matheus Aleluia, dos recuados, em que eu me incluo, pelas questões raciais, de gênero, sexualidade, etc., né, que o povo está até tentando desqualificar sob o conceito distorcido de identitarismo, numa discussão bastante ressentida, mas não quero entrar nisso, não. Quero voltar na questão do tempo, né? A Denise Ferreira da Silva ela faz essa pergunta, por exemplo, e aí vou citar esse exemplo específico só para exemplificar. Ela pergunta como a morte de jovens negros pelas mãos de agentes do Estado não causa uma crise ética global. E aí ela vai organizar
uma tentativa de resposta a isso, que é a pesquisa dela há mais de 30 anos, para dizer dessa permanência, que a sequencialidade ou essa percepção moderna de tempo que é do progresso não dá conta de responder essa pergunta. Porque num navio negreiro, um agente de Estado matava um jovem negro por suspeição. E todos os dias, ou todas as semanas, a gente tem notícia de uma pessoa negra morta por suspeição, porque o guarda-chuva foi confundido com um fuzil, ou porque estava na hora errada, no lugar errado, o errado aí muito entre aspas. Eu estou dando esse exemplo muito, né, de uma violência muito concreta, para tentar me fazer entender em relação a essa lógica do tempo, assim. Qual percepção de tempo dá conta de processos que a lógica moderna, sequencial do progresso, oprime? E aí, ampliando a discussão para além da questão racial, a gente pode incluir os processos artísticos, processos criativos, dessas coisas que a gente faz e que não servem para nada nessa sequencialidade moderna produtivista. Porque uma obra de arte não serve para nada, né? Nesse tempo. Enfim, fiz esse preâmbulo tentando resumir várias questões que eu tinha notado aqui, espero não ter ficado muito negociada para vocês aí, depois a gente pode avançar nessas questões. Vou passar para Bernardo a partir dessas provocações, e cada pessoa aqui vai falar o que quiser, a gente não combinou de script nenhum, mas, obviamente, a gente pode reagir a essa performance que rolou agora há pouco. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bernardo. Obrigado, Tati. Vocês estão me escutando bem? Assim? Tá. Beleza. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Bom, tempo criativo e gestão do audiovisual brasileiro contemporâneo. Eu acompanhei aqui, né, os encaminhamentos da Tati, compreendo que tem uma relevância fundamental e que dialoga, né, intensamente com a mesa pregressa, mas eu gostaria de começar dizendo que eu não consigo elaborar essa ideia, né, de tempo de gestão, tempo e gestão do tempo para a produção audiovisual sem incluir esse problema dentro de um diagrama um pouco mais complexo, né? Quer dizer, eu não consigo falar de tempo e de gestão do tempo na produção se eu não falo de modelo de produção, se eu não falo de modelo de exibição, se eu não falo de uma certa relação com a produção de público, de plateia, se eu não estou relacionando, em última instância, com a possibilidade da gente pensar quais filmes que queremos fazer, né? E mais do que os filmes que queremos fazer, o conjunto, né, a constelação de imagens que queremos produzir através dessa questão da gestão do tempo. Agora, sobretudo, quando a gente fala de gestão do tempo na produção cinematográfica, a gente tem que falar de política pública. Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Se a gente não fala de política pública para a produção cinematográfica, a gente vai deixar com que as empresas ditem o ritmo da produção. Bom, e aí eu entendo que, para encaminhar de uma forma consequente, e eu acho que esse debate aqui tem tudo a ver com o debate anterior, eu não gosto dessa ideia da gente desvincular uma coisa da outra, desvincular desejo de produção, né? Então, para a gente começar a encaminhar esse problema da gestão do tempo, não tem como a gente não recorrer ao problema da história do cinema no Brasil, né? A gente tem a preponderância de uma visão da construção do cinema brasileiro a partir da noção de ciclo, né? E eu espero não estar sendo acadêmico demais, mas, enfim, existe uma história. Essa história precisa ser acessada, repensada, reconstruída. Existe uma perspectiva acerca da qual a história do nosso cinema é uma história dos ciclos, né? Os ciclos que estão justamente respaldados por uma certa concepção do tempo, né, que vai atravessando o século XX. Nós temos, em primeiro lugar, a bela época do cinema brasileiro, né, que vai de 1898 a 1910. Depois nós temos
todo um material que foi compilado recentemente no belíssimo livro do Rafael de Luna, né, O Negócio do Filme. Você tem a Atlântida, você tem as iniciativas industriais, você tem a Embrafilme. Olha, é toda uma história para a gente retornar e pensar sobre ela. E aí eu vou propor aqui que a gente pense não mais no sentido dos ciclos, mas de um campo de embates e de conflitos entre duas forças geradoras. Uma força que está comprometida com aquilo que o Juliano Gomes, o crítico, vem chamando de monocultura, né? E uma outra força que vem justamente tentar, de alguma forma, afetar e prejudicar essa produção de uma monocultura dramática, estética, etc. Ao longo de toda a nossa história, o conflito sempre foi esse. E se há ciclo, é porque há o prejuízo, né, que é industrial, mas também é estético, de um certo investimento que é feito na produção de filmes. Então, nós temos as linguagens hegemônicas, a indústria hegemônica, e, apesar disso tudo, por exemplo, se a gente toma os anos 70, a gente tem a Embrafilme, mas a gente tem a Boca do Lixo, a gente tem a Bel Air, que é uma produtora feita, né, como consequência de uma herança. O Bressani ganha uma herança e faz uma... Bom, enfim, a gente tem esse embate entre essas duas perspectivas de uma maneira muito evidente. Bom, para falar de, né, gestão do tempo do audiovisual brasileiro contemporâneo, portanto, a gente tem que retomar a perspectiva de que estamos lutando contra a renovação, né, das estruturas de produção de monocultura. E através do quê? Daquilo que eu chamo de plataformismo cinematográfico. O plataformismo cinematográfico, que estava no epicentro da discussão anterior, e que tem absolutamente tudo a ver com linguagem, com estética. Eu vou discordar pontualmente da Tati, eu acho que os filmes têm função, sim, a arte tem função, sim. Tá bom, eu errei, desculpa. Mas eu acho que a função e o papel é justamente provocar a imaginação, e a imaginação pública é o epicentro da política, da produção da política, né? Então, veja, se nós não começarmos a perceber que só a política pública pode forçar a diversificação, né, não só dos meios de produção, do tempo da gestão, né, da gestão do tempo, não é essa a questão. Eu, por acaso, cometi um filme, e graças a Saskia, eu cometi um filme em 3 horas. Um filme que custou R$ 4.800, que estreou aqui em Tiradentes. É um modelo possível. Pacific foi feito como? Qual é o modelo de produção de um filme como Pacific? Um modelo como um filme como Alegria. Veja, se a gente engessar essa perspectiva de gestão do tempo no sentido da produção, o que a gente está produzindo? A gente está produzindo um manancial, né, monocultural, essencialmente monocultural. Porque o problema, e aí eu repetindo, né, o termo que o Juliano usa muito, né, que é a coisa da plantation. Gente, a gente está em 2024, cadê o cinema negro brasileiro? Está cooptado pelas grandes empresas. Isso é uma realidade. É uma realidade tétrica. Porque, obviamente, gente, não fale... eu sei, a gente tem que pagar os boletos, tudo certo. Mas o que está acontecendo agora é que os agentes do streaming e, obviamente, do poder hegemônico da comunicação no Brasil, ficou demodé falar mal da Globo, né? Mas, enfim, é terrível o que acontece, né? O que a Globo faz com a produção cinematográfica nacional. E agora ela tem concorrente na produção dessa monocultura. Então, você tem um filme como Mussum, né? Um filme como, sei lá, Nosso Sonho, produzido por pessoas brancas, capturando uma agenda, que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu acho que não é a questão agora, mas, poxa, meu Deus, o que aconteceu depois de 2010 em relação a pessoas negras, indivíduos, pessoas negras produzindo cinema no Brasil? Que cinema é esse? É um cinema de monocultura? De jeito nenhum. É uma coisa impressionante. Né? Você diversificou a política pública de financiamento e você produziu um cinema novo. E, sobretudo, um cinema que eu diria altamente fragmentário, porque você não tem grandes encaixes temáticos, estéticos. Pelo contrário, é uma explosão. Eu diria que, do fundo setorial até 2014, o que a gente fez aqui no Brasil, eu não conheço outro lugar do mundo que tenha tido uma experiência tão prolífica e proliferante, vamos dizer assim, né? Porque essa coisa da proliferação, né?
Eu acho fundamental pensar isso. Quer dizer, a gente quer a monocultura ou a gente quer a proliferação de vozes, de perspectivas, de capacidades expressivas, de plasticidades? Olha, a gente tem um universo para explorar e estamos entrando cada vez mais dentro de uma dinâmica monocultural. Então, para começar, vou encerrar rapidamente aqui, mas gestão do tempo criativo. Se a gente não pensa os modelos, né, não só de produção, mas aquilo que a gente quer para o cinema brasileiro, que tem uma história, que é uma história incrível, que é uma história problemática, que é uma história que, poxa, semana passada eu abri o jornal, estava lá, um artigo da Lorena e do Gabriel para falar de um filme de 50 anos atrás que reapareceu, reconfigurando toda a nossa perspectiva sobre o que é o cinema dos anos 70. Então, eu entendo que, para falar de gestão do tempo, a gente tem que falar que cinema é esse que a gente quer, né? E que, enfim, quais são os filmes que nós queremos produzir e que tipo de cinematografia. Ficou demodê falar isso, né? A cinematografia nacional, né? Que tipo de cinematografia nós queremos? E o que eu estou vendo aí é pelo contrário, a gente está caminhando cada vez mais para a produção de uma monocultura de expressões e a reboque do que eu chamo de plataformismo cinematográfico, que é um tremendo entrave para a diversificação das vozes. Valeu, Bernardo. Só um comentário rápido antes de passar para a Felipe. Isso que você disse, uma das coisas que você disse aqui sobre essa cooptação, né, de algo que foi o que o cinema brasileiro apresentou de mais interessante nos últimos anos, tem um reflexo muito concreto, né, pensando nisso de políticas públicas que a gente discutiu aqui na mesa de curadoria e foi um sofrimento na discussão durante o processo de curadoria. Onde estão, a gente era esperado que chegassem, por exemplo, para a gente tentar entender, para encaminhar talvez para a Aurora e Olhos Livres, filmes de quem realizou curtas extraordinários na década passada. 10 anos atrás. Esses filmes não existem. Os Irmãos Carvalho, Yasmin Tainá. Para citar esses dois nomes, mas tem Vinícius, Larissa, Safira Moreira, Everlane Moraes, enfim. Esses filmes simplesmente não existem. Não é que a gente não quis selecionar. Não é que eles não se inscreveram. Não existem. E não que essas pessoas tenham deixado de produzir cinema. Algumas pensaram em desistir, inclusive. Né? Mas estão pagando seus boletos, fazendo seus corre. Né? Tentando se adequar a duras penas a uma dinâmica da plataformização. Né? Desculpa, em nenhum momento eu gostaria de deixar entender, dar por entender que essas pessoas são responsáveis. Eu acho que o problema é a política pública, porque essas pessoas não produzem justamente porque não tem como. Exato. Acho que é essa a questão. E foi a discussão da mesa de ontem do Fórum de Tiradentes. A fragilidade estrutural do nosso país, que tem a ver, né? E aí foi isso também, eu vou repetir, que é algo que falei na mesa de abertura, que Lélia Gonzalez nos ensina, né? Que a luta não é só de classe, a luta é de classe, raça e gênero, e isso tem tudo a ver com essa ideia de progresso, né? Enfim, mas é só para pontuar que está muito afinado com o que a gente tem tentado, e aí a gente está tentando amadurecer isso daqui, e é muito, apesar de parecer paradoxal, é muito importante que a gente tenha essas discussões para que elas cheguem de alguma maneira no Fórum de Tiradentes, que é onde se discute política pública. Então é muito bom você trazer essa questão, te agradeço. Então, Felipe, vamos lá, porque agora a gente tem tempo, vamos ouvir o Felipe. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estive aqui em 2019, a última vez, com Carmen M., que é um médium, um longuinha, sobre Carmen Miranda, questões. Eu acho que é isso, né? Assim, a gente estava fazendo essa piada ali fora e ela fez aqui, que no fundo tudo que a gente está discutindo aqui, ou vai conversar um pouquinho, é sobre essa relação nossa com os processos de relação de produção. O Júlio Bressani, talvez nosso herdeiro mais criativo, ele fala isso, né? Que todo o filme dele é sobre o seu processo de produção.
Essa frase dele, ele faz questão de colocar. Principalmente quando a conversa começa muito conceitual, ele assenta e fala: todo filme é sobre o seu processo de produção. Né? O que o filme reflete, o que o filme está, de alguma forma, muito indiretamente colocando, é esse processo de produção. No sentido que do financiamento, só de quem foi que pagou, pode ser também, mas principalmente na gestão do tempo, da natureza do tempo com que a gente está lidando para a criação de um filme. No fundo, quando a gente está falando dessa questão do plantation, o que a gente está discutindo é uma pressão muito grande para que a gente repita em todo o processo, não importando a premissa do filme, o território do filme, as pessoas com quem você vai conviver no filme, convivência é tempo, a tentativa de uma certa reprodução de um certo ritmo, de uma certa musicalidade, quase como se fosse os agentes podem variar, mas a música tem que ser a mesma. Desculpa falar de música na sua frente, mas eu sou marrento mesmo. Então, a grande questão aqui, que a gente tem vivido nos últimos anos como uma grande discussão, é como é que a gente consegue discutir a ideia de uma diversidade de vozes, de lugares, de questões, sem ter que obedecer ao mesmo tempo ou à mesma música, né? Essa plantation do tempo, a repetição de um processo, criação, em que, de alguma forma, por mais que você convide pessoas que, a princípio, vão trazer algum tipo de novidade, você as condiciona a repetir uma certa coreografia. E quando a gente está pensando em fazer um filme, e aí eu nunca vou me colocar como exemplo para nada, mas eu acho que é um processo que a gente vai compartilhando, essa, no fundo, é a grande questão que a gente está pensando, é a nossa grande crise, né? Qual é o tempo desse filme? Qual é o ritmo desse filme? Quanto tempo eu preciso conviver com esse lugar, com essas pessoas, com esse tema? É um lugar que eu já tenho um tempo de convivência que me dá a sensação que eu já posso filmar já? Eu preciso de 3 anos conversando com aquelas pessoas. Essa diversidade da possibilidade de a gente gerar tempos diferentes para criar uma obra de arte, chamei, sim, filme de obra de arte, tem gente que vai ficar... essa é a grande questão, né? Parece que, de alguma forma, nos últimos anos, e aí, claro, que assim que o presidente anterior ganhou a eleição, não foi à toa, né, que entra uma pessoa com uma pauta de desmantelamento de qualquer ideia de fricção cultural regionalizada, territorial brasileira, os streamings vêm assim, galopando ou nadando, é essa ideia de que talvez os territórios e a identidade já não sirvam para nada. O que é curioso, né? Porque você fica numa certa... É um jogo de mostrar e esconder, porque, ao mesmo tempo, trabalha essa ideia de identidade para propor a ideia de que tem uma diversidade, para você justificar a produção em muitos territórios, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que dançar a mesma música. Então, é uma diversidade que, no fundo, coloca a gente numa linguagem repetitiva. Que voltamos à questão do plantation. E eu não estou aqui falando mal dos streamings em si, porque é aquilo, né? A gente não fala mal do tubarão, né? O tubarão tubaroneia e está fazendo o que os tubarões fazem. Não vou ter aqui uma moral contra os tubarões estão ali. Mas a gente pode ter uma clareza de entender que, quando a gente começa a ser obrigado, e aí, quando eu falo obrigado, estou pensando como alguém, né, que é um cineasta do Rio, com uma pequena produtora, não sou herdeiro de nada. Você começa a continuar querendo criar cinema e você, de alguma forma, começa a ser obrigado a lidar com uma certa dinâmica de processo de produção que tende a querer te condicionar algumas coisas. Eu acho que a Marina Meliandi, que está ali, a gente está o tempo inteiro tendo que ou se desviar, ou driblar, ou negociar com essa pressão para que os filmes sejam feitos de uma determinada forma. Isso significa o tempo de pré-produção, o tempo de filmagem, o tempo que você pode estar com as pessoas, o tamanho de equipe, tudo isso é tempo, né? Tempo não é só se eu filmei rápido ou filmei devagar, porque, dependendo do filme, o tempo certo é filmar rápido. É como cozinhar. Se você frita, tem coisa que é para fritar mesmo, e está tudo bem. Essa negociação tem sido cada vez mais difícil, e talvez a gente tenha achado outras formas de pensar como é que a gente lida
com o tempo como uma premissa de linguagem. A gente vai precisar criar formas diferenciadas de gestão do nosso tempo com as pessoas com quem a gente está criando para tentar criar coisas novas. Porque a repetição vai levar a gente a uma obediência. Obediência é uma coisa que vai contra a ideia de você conseguir construir uma cinematografia que estivesse lidando com as questões urgentes do território, né? O país, mas os territórios todos. E isso é uma questão que a gente sempre conversa na Duas Mariolas, a gente está sempre pensando assim, como é que a gente vai propor que o próximo filme, de alguma forma, esteja dentro de uma dança, de uma coreografia de processo criativo que esteja condizente com o que a gente está tentando criar. A gente teve uma experiência interessante ano passado, 2023, a partir de uma ideia inicial da Marina, que foi a gente propôs uma residência artística na Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro, e foram produzidas, estão sendo finalizadas agora, 11 obras, 11 curtas, filmados por duplas de artistas cariocas, foram focadas, cariocas e fluminenses, né, tem gente da Baixada e do interior também, que durante 3 meses ficaram em processo de criação dentro da Cinemateca do MAN, tentando criar a forma de estabelecer uma premissa de gestão do tempo que não fosse a de, olha, você tem um dinheiro, um edital, vai lá, produz, entrega na hora certa. Outra tentativa de construção de tempo. Então, eu acho que tem caminhos para a gente tentar construir também políticas públicas que entendam que esse cruzamento entre novas formas de tempo e novas pedagogias, né, formas pedagógicas de construção do tempo e da produção, também podem gerar novidades. E quando eu falo novidades, não pelo fetiche do novo, para alimentar a roda do consumo, mas no sentido de que a gente está precisando de coisas novas, né? A gente reproduzir a lógica do ciclo e da linguagem cíclica, né? do ápice e da decadência, é um vício brasileiro, sebastianista, que a gente, de alguma forma, tem que conseguir romper. E talvez, às vezes, não seja tanto pelo avanço para frente, mas um certo recuo para a pedagogia do cinema. Pensar o cinema como um certo espaço também de estamos juntos pensando o nosso tempo, o nosso ao redor, e como é que a gente pode pensar isso de uma outra forma, que não seja só repetir aquele mesmo mapeamento. Sempre falo, cinema é escala e tempo. Né? E, no fundo, o tempo é a forma como a gente vai usar para circular por esse mapa, por esse mapeamento, essa escala que a gente criou. Então, acho que é possível, não estou discordando, não é uma ideia de discordância, estou pensando para frente ou para trás, talvez, ou para dentro, para baixo, para cima, que acho que é possível tentar achar alguma forma de esgarçar esse tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é a grande pergunta que toda pessoa que está fazendo um filme, qualquer cineasta, no fundo, essa é a grande questão. Assim, qual é o tempo desse filme? O que eu estou fazendo aqui? Por quanto tempo? Com essas pessoas, com esses atores, com esse lugar? E quando existe uma fórmula, uma receita que já te diz como é que você tem que lidar com esse tempo, a tendência é criar um certo desconforto. E eu acho que a nossa discussão tem que ser como é que a gente pode propor outras formas de tempo, ou não propor formas de tempo que substituam essa, né? Porque substituição é plantation, no fundo é isso. Né? O nosso ciclo tem a ver com plantation. A gente termina um ciclo, substitui por outro. Né? Cansou de plantar cana-de-açúcar, planta café. O cinema não pode ser isso. Quer dizer, pode, né? Que eu não estou aqui, enfim. Mas acho que não é o caminho mais prolífico, né? Mais forte. Enfim, você pode falar sobre um monte de coisa. Mas é isso, eu acho que é possível a gente propor tempos novos para processos de produção e que são pragmáticos. Não estou de forma nenhuma discordando, é uma ideia de assim, eu acho que é possível não só achar que isso está errado, como propor concretamente formas de se produzir cinema. Eu sou da Baixada Fluminense, Queimados, né? Toda vez que eu penso em alguma forma de construir algum tipo de produção de cinema regional lá na Baixada, é muito difícil. Você bate com todos os sistemas de produção de política pública que não está interessado, ou se está, nunca transforma em uma coisa concreta, em que você possa realmente propor produção ali. Aí tem coisas pontuais, eu filmei lá diversas vezes, mas como é que você constrói uma dinamização de tempo se você não tem parcerias com uma política pública que pensa isso, que entende que aqui a gente não pode estar reproduzindo, a gente tem que estar construindo alguma coisa nova. Eu acho que passa muito por aí. Assim. É possível, pensando territorialmente, construir tempos novos.
Eu começaria pelos territórios pequenos, para depois ir expandindo. Obrigada. Discordar é bom. Mas eu entendi quando você falou que não está discordando. Eu né? estava indo para frente. Não, e é mais foi bom você ter feito pergunta, assim, porque... Ou propor uma pergunta, né? Porque aqui também não é... A gente não... Imagino que vocês não tenham, e eu vou falar disso para passar justamente para a Clarissa, a pretensão de responder, né? Porque, para usar aí o campo semântico da gastronomia que você trouxe, da culinária, é preciso deixar as ideias e os desejos marinarem um tempo, né? Para a gente poder dar conta, inclusive, das proposições. E essa plataformização, para usar novamente esse termo, limita imensamente esse processo, né? Mas vamos ouvir Clarissa, que é também uma... Eu até falei para ela, eu falei, Clarissa, você é uma intelectual do tempo, nos seus filhos. Boa tarde, gente. Obrigada a vocês, obrigada pelas falas. Eu acho que vocês falaram várias coisas, na verdade, que eu tinha me programado, eu vou aqui improvisar. Eu acho que tem uma coisa assim para somar nessa questão, né, da monocultura, e assim é óbvio, eu acho, assim, a gente não tem uma dicotomia entre processo e produto, a gente tem algo que está junto, né? O processo, o produto está imbrincado no processo, de fato. E se a gente tem uma única forma de fazer, né, cinema, e aí o mais comum, né, a gente pode pensar isso pensando na produção, né? A gente vai produzir 12 horas por dia, 6 dias por semana, folgando um. Se a gente vai fazer desse jeito, todos os filmes, porque o tempo é dinheiro e a gente vive nesse sistema, que é o sistema do capital, não tem jeito, a gente incorre o risco de também padronizar os filmes que estão sendo feitos. Então, isso que o Felipe trouxe, assim, de ele e a Marina pensam a cada novo processo, como que pode ser realizado aquele filme. Lá na Navilhana, quando a gente montou a Navilhana, montou a Teia primeiro, né, e depois a Navilhana, eu lembro de... Eu e a Marília, eu comecei trabalhando como assistente de direção, e eu e a Marília participamos de um filme que foi, assim, terrível. Foi, assim, castrador, foi opressor, foi muito ruim. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente pensou, a gente vai fazer isso, mas a gente sempre vai respeitar o processo criativo, vão tentar fazer isso. E está lá no currículo da Navilhana, assim, criamos desenhos de produção próprios para cada trabalho, de forma a priorizar a liberdade e a autonomia dentro dos processos criativos. Então, assim, eu acho que, se a gente entra num modelo, todo mundo entra no mesmo modelo junto, a gente também vai eliminando a possibilidade de errar. E, se a gente elimina a possibilidade de errar, a gente elimina também a possibilidade de descobrir coisas, de sair de um processo que é um processo que já está descoberto, já está organizado, e não por nós, pelo capital, para o produto dar certo, para o produto, e não para o processo gerar um produto que possa ser algo que realmente, assim, tanto mova quem está fazendo, como bata em quem está vendo, de uma forma que pode abrir algo. Então, nesse sentido, eu concordo que pode ser arte, né? Cinema pode ser arte, não é sempre arte, mas pode ser. E, nesse sentido, para mim, a arte é esse lugar que vai fazer a gente poder olhar de uma forma diferente para o mundo que está na nossa volta.
Clarissa. Quero só retomar, antes de passar para vocês, quem já tiver algum comentário, tá, só levantar a mão. O microfone chega aí, a gente tem o quê? Uns 15, 20 minutinhos? Tá? Porque tem, né? O tempo é algo... Gestão do tempo. Que é preciso considerar. Gestão do tempo é indústria. Mas eu quero retomar duas coisas. Primeiro, isso que o Bernardo falou da ideia de ciclos do cinema brasileiro, só para reiterar o nosso aprisionamento, assim, meio esquizofrênico, ou num realismo fantástico, para ficar mais... de algo que não progride. Quer dizer, progride, mas não progride. Né? A gente discute e se pensar essa trajetória de discussões sobre políticas públicas para o fazer cinema e audiovisual no Brasil, a gente esbarra com as mesmas questões de sustentabilidade, público e mercado, processos criativos, mesma coisa. Né? A cada momento, isso vai tomando diferentes tonalidades e, obviamente, há pequenas evoluções pensando, mas, do ponto de vista estrutural, assim, a gente depende, e aí, de novo, a fragilidade dessa ideia de progresso, e atrelada à ideia de mercado, depende, por exemplo, do fomento para existir. Né? E parte desse fomento, do ponto de vista objetivo de uma política pública, depende de um mecanismo chamado não reembolsável, que são as coisas que não necessariamente são feitas para darem lucro, para retornar, por exemplo, para o fundo setorial tal como o fundo setorial é desenhado hoje. Porque eu não sei se vocês sabem, se vocês ficam aí só nos WhatsApp ouvindo essas bobagens de Lei Rouanet e os caralho, desculpa o palavrão. No fundo setorial audiovisual, o Estado vira sócio do seu filme. Super sócio. O lucro do seu filme tem que voltar para o fundo setorial audiovisual. Reembolsável. Mas é preciso haver linhas de fomento não reembolsáveis para darem conta de coisas que não vão dar lucro. E isso existe, é uma discussão, inclusive, que a gente teve hoje de manhã, no Fórum Audiovisual. No Fórum de Tiradentes, desculpa. No Fórum de Tiradentes. E isso leva para o segundo ponto aqui dessas observações, pegando... Claro que eu não estou querendo resumir nada do que foi dito aqui, não, mas só provocações. Relacionado a dois termos conflituosos com os quais a gente tem que utilizar nessa relação. O que a gente chama de indústria, e se a gente pode se chamar de indústria, e o que a gente chama de cinema independente. O texto da curadoria, a partir das proposições do Francis, faz essa grande provocação. Atualmente se considera independente uma produtora que recebe 6 dígitos para fazer uma série, 6 dígitos de dólares para fazer uma série? Eu te conto. Né? O que é cinema independente? O que a gente está chamando de cinema independente nesse jogo? Então, enfim, fiquemos com essas questões aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Já tem, né? Só um comentário, que eu acho que tem muitos textos no catálogo, né, sobre tempo, política, e eu acho que vale muito a pena ler. E tem um texto da Lia Bahia que ela fala disso, assim, né, da diferença do fomento e da política pública, e é preciso encarar isso. Eu acho que ontem também, só um comentário, a gente viu nos clássicos o Ítaca, e é muito interessante pensar que, por exemplo, um filme como esse nunca cessaria um fomento, né? Porque tem uma forma de produzir. Assim, eu não posso mandar um longa de 7 páginas. Né? E isso diminui a nossa possibilidade, citando o Ítaca de novo, de estar na encruzilhada e poder ir para inúmeros caminhos. Então, assim, enquanto cinema, realmente, enquanto o que a gente vai produzir, né, foi uma pergunta, eu acho, que o Bernardo fez, a gente tem que poder contar com o apoio, né, de uma política, ou com uma política pública que pense o cinema, que realmente abrace esse infinito de possibilidades. Né? Demais. Obrigada. Gente, vou eu. Vou pedir, Fala. porque também acho que está gravando sim. aí, né, e tal,
por favor, diga seu nome, seu bairro, seu nome, seu estado. No seu bairro. Caravana de onde? Meu nome é Eike, e eu moro no Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando em algumas coisas que podem ser legais para a gente aqui. Uma é a ideia de homem-hora, né? Onde o cinema vai chegar trabalhando 12 horas por dia, com um dia de folga, sendo que eu acho que nenhum país que é regulamentado o trabalho trabalha assim. Isso é um ponto importante. O outro ponto que também quer dizer sobre trabalho é o seguinte: eu nunca pude, na minha vida, fazer um turno comercial de criatividade. Nunca. Porque eu não sou herdeiro. E qual é a proporção? Digamos que eu fosse do cinema, eu sou da literatura, tá, gente? Aí fica brabo, né? Se a gente está falando que o cinema está em crise, a literatura é a Cracolândia da arte. Não é minha essa frase, tá? É do Thiago Mesquita. Mas olha aí o problema. Não tendo nem a sorte do Bressani e nem linha de fomento para a criação, a gente parte de um lugar que vai reproduzir o lugar de classe sempre, porque se não tem... Qual é a proporção de edital de desenvolvimento em relação ao edital para a realização de filme? O edital de desenvolvimento pega quem? O que você tem que ter num currículo, a princípio, para pegar um edital de desenvolvimento? Então, só desenvolve quem já está desenvolvido. A gente reproduz essas lógicas também. Então, por um lado, a gente não consegue trabalhar quanto gostaria no tempo que gostaria para criar, por questões de classe e de grana e de qual é a importância de quem está chegando, ou se a gente vai reproduzir a lógica, como foi dito aqui. E, por outro lado, quando a gente está fazendo, a gente responde a um regime de trabalho que é um regime de trabalho do século XIX. Então, assim, cacete, órgãos de classe do audiovisual, carai de asa. Precisamos pensar modelo de trabalho, 2 folgas por semana, 3 folgas por semana. Ah, mas não tem problema, eu pego um filme de 3 meses, depois eu descanso 1 ou 2. Até a hora que você passa a pegar filme de 3 em 3 meses e vai parar numa clínica de reabilitação. Todo mundo tem amigo em clínica de reabilitação que trabalha com cinema. Você chega lá, todo mundo trabalha com cinema. É difícil trabalhar, bicho, nesse ritmo. Só tem cinema. Então, eu fico pensando nesse primeiro ponto, assim, o Ministério da Cultura voltou, sim, a Cefli é uma secretaria de livre leitura e agora tem o nome formação dentro. Cadê a Cefli pensando na entrada dessas pessoas? Estou falando isso... Eu sou trabalhador do Ministério da Cultura no momento, estou colocando isso como crítica interna. E, nos estados, o que está acontecendo é que aumentou a grana, mas não aumentou a facilidade para ter acesso a ela. Novamente, a ideia da prestação de contas ser a mais difícil de todas as áreas do mercado continua fazendo a gente sacanear o negócio. Então, qual é meu ponto? Está na formação para vocês a questão? Quantas residências existem? Quantos editais de desenvolvimento existem? Qual é o perfil da pessoa que se pretende ser trabalhador da criatividade? O que ela tem que fazer antes para acessar essa oportunidade de ter tempo para criar? Como é que vocês veem isso? Vamos fazer de 2 em 2, porque aí rende mais. 3, não é? Oi, gente, que bom ver a mesa, obrigada. Meu nome é Carla Maia, sou de BH. E, na verdade, eu não sei se é uma pergunta... É mais uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia vocês. Outro dia, eu vi essas aspas no título da palestra, falando de gestão de tempos em aspas, que é um termo meio empregado do mundo da gestão mesmo, né, dos gestores lá, que ensinam. Outro dia, curiosamente, eu assisti uma palestra sobre gestão do tempo. E o cara ensinava que a gente tem que organizar nossa agenda no dia, assim, separando as coisas que são circunstanciais das coisas que são importantes e das coisas que são urgentes. Urgente é tudo aquilo que nos pega de surpresa e a gente, né, o carro estragou, furou o pneu, é urgente trocar esse pneu, não tem jeito, não estava esperando, mas acontece. A gente tem que reservar um tempo para as urgências. Sei lá, o menino caiu na escola, tem que ir lá buscar.
importante é tudo que você planeja, dormir, lazer, comer, nanana. E circunstancial é aquele tempo perdido, aspas, em que você às vezes está no trabalho, por exemplo, vai tomar um café, fica ali batendo papo com alguém, é o que te pega de surpresa. Entrei no WhatsApp, entrei no Instagram e passei um tempo aqui rolando stories. Isso é o circunstancial, segundo o cara, tudo que a gente tem que eliminar é esse tempo circunstancial. E eu fiquei ouvindo. E a gente tem que se concentrar no que é importante e deixar um tempo para as urgências. E eu fiquei tentando trazer isso para o mundo aqui do cinema e vendo como é que tudo se subverte mesmo quando a gente pensa para cá. Eu lembrei de novo, aí fazendo mais uma ponte com uma tirinha que eu vi da Mafalda, que falava assim, como sempre, o urgente não deixa tempo para aquilo que é importante. Porque parece que a gente vive de urgências, assim. A gente está o tempo todo na urgência do edital, na urgência de pagar um boleto e tendo que fazer alguma outra coisa, na urgência de ter que pegar um tanto de bico ali para conseguir fazer o que é importante, que seria esse tempo da criação, está sempre a refém do tempo da urgência. E me parece que os filmes que eu mais gosto são aqueles em que o tempo circunstancial tomou conta da produção e, de repente, uma coisa que estava ali que parecia ser super importante foi tomada por um acontecimento que foi super circunstancial, que não estava colocado como importante, parecia desimportante, e o filme prestou atenção naquilo, que esse tempo da criação, para pensar um pouco menos, talvez, no aspecto, concordo totalmente com você, do tempo, da produção, vocês estão corretos, mas, talvez, para pensar nesse lado criativo, como que a dificuldade também é que os tempos no cinema parecem ir totalmente contrária a toda a lógica desse cara que ficava lá falando que era possível separar e categorizar as coisas. Porque, às vezes, para nós, num documentário, por exemplo, uma conversa que parecia que não ia dar em nada vira a coisa mais importante de um filme, às vezes. Né? Mas, só para arrematar isso, é mais um comentário do que uma pergunta, vocês comentem se quiser, mas como que, no nosso, essa tirinha da Mafalda me parece caber muito para o cinema. O urgente não deixa tempo para o que é importante, e a gente está o tempo inteiro tentando apagar incêndio, assim, tentando ir atrás das urgências. E aí não resta, nem para o circunstancial, nem para o importante. Era só isso. Obrigada. Eu ia comentar a questão do desenvolvimento. Você quer puxar mais uma pergunta? Isso é uma questão velha, que é as formas de incentivo, de financiamento, de apoio a desenvolvimento a obras de arte cinematográficas no Brasil, no mundo também, mas vamos pensar o Brasil, né? É muito engessado os formatos de desenvolvimento aqui. Além de discutir, claro, a questão do acesso ao financiamento, ao dinheiro, os modelos de desenvolvimento para os quais você pode se propor a fazer são muito, muito engessados. A gente tem um buraco enorme na ausência de labs de residências criativas, processos de criação mais amplificados, você poder propor que você quer para desenvolver um filme, talvez, não sei, ficar em silêncio durante um mês em algum lugar. A ideia de eficiência enquanto forma de produção industrial opressiva chega muito rápido no desenvolvimento. Assim, ali é que começam a já cortar assim, a nossa possibilidade de andar diferente. E aí é uma questão clássica, assim, por mais que surjam editais de desenvolvimento, né, processos de desenvolvimento, em geral, o que se pede nesses editais é uma coisa extremamente padronizada, que tem a ver com a ideia de entrega, né, com a eficiência, de que você vai provar que você vai ter durante aquele tempo, um tempo para fazer uma coisa e entregar uma coisa que vai dar certo. Quando a gente pensa que o desenvolvimento, no sentido da criação de linguagens, a gente está falando aqui de tempo enquanto linguagem, seria justamente a possibilidade de você dizer assim, olha, eu tenho quase certeza que talvez dê errado, mas é justamente por isso que talvez eu devesse tentar ver o que acontece nesse processo de criação, porque talvez alguma coisa nova surja aí. E eu acho, sim, assim, acho que qualquer política virada de política pública, discussão aprofundada, deveria começar pelos processos de desenvolvimento de ideias. Desenvolvimento em si já é uma palavra esquisita, né? Que já parece, né, já tem essa ideia de que vai progredir, talvez seja para trás. Talvez a ideia comece lá na frente e tenha que retornar para trás para entender o que é. Mas eu acho uma coisa central para se pensar, para enfrentar essa padronização, discutir formas de desenvolvimento de filmes, de imagens que não sigam o padrão
prazo, entrega, roteiro, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. E estou falando isso como alguém que adora escrever, escreve, não é a questão não é a questão. Eu lembro de conversar muito com o Coutinho, né? Eu fiz umas entrevistas com ele, a gente conversava muito, e ele falava: Felipe, eu só entrego projetos para fazer meus filmes, porque senão eu estou fodido. Esse era o termo que ele usava. Então, ele escrevia coisas para poder convencer as pessoas de que aquele filme fazia sentido, e ele filmava outro filme. Você não precisa chegar a esse extremo do Coutinho de realmente odiar a ideia de estar escrevendo, mas você odiar um pouquinho a ideia de estar tentando escrever durante a escrita é essencial, né? Em algum momento que você está escrevendo, você tem que sempre pensar assim: que merda que eu estou aqui sozinho escrevendo isso. E aí eu lembrei de uma amiga minha, lá do Rio, da Zona Norte e tal, que fez uns curtas, ganharam uns prêmios e tal, e ela foi fazer um encontro com um grupo de pessoas jovens, de cineastas, muito jovenzinhos, assim, 18, 19 anos, na faculdade, e ela propôs que cada um chegasse com uma ideia, sei lá, 2 dias depois, muito louca, para um curta-metragem, tipo, vai para casa, pira o cabeção e chega com uma ideia aqui. E uma das pessoas propôs: não, mas por que a gente não pensa todo mundo junto? Porque aí a gente já sabe qual vai ser a reação das pessoas e talvez a ideia fique melhor e já chegue com uma ideia mais fechada. E ela ficou assustadíssima, porque, a princípio, ela dava vontade de dizer: minha querida amiga, talvez seja a última chance na sua vida de ir para casa, dar uma pirada sozinha, chegar com uma ideia horrível aqui e as pessoas poderem comentar. Porque a pressão lá fora é que para você nunca mais faça isso. Para que você vá anulando a sensação de que, quando você está escrevendo uma coisa, aquilo pode ser horrível. A primeira vez que eu vou mostrar um roteiro para a Marina, por mais que a gente seja super parceiro e troca, eu estou sempre com medo dela falar: Fê, isso não funcionou, isso não faz sentido nenhum. Esse medo é essencial. Quando você constrói uma ideia de que o desenvolvimento está tão controlado, que está todo mundo junto, e nenhuma ideia aqui vai ser gongada, porque, no fundo, está todo mundo junto aqui criando um consenso, você começou a plantation ali. Estou falando das salas de roteiro, é disso mesmo que eu estou falando. Sala de roteiro é a construção de plantation. A respeito da provocação do Hayek, porque você falou a questão da formação, né? Se isso... Bom, eu sou hoje professor da Faculdade de Educação. Então, quando falo em formação, a primeira coisa que eu penso é assim: a formação por si só, ela não te encaminha um processo formativo. São os modelos de formação que vão, de fato, né, de alguma maneira, situar onde a gente quer chegar. E, pensando isso aplicado ao problema ao mundo, eu entendi isso, né? Que você estava perguntando a questão da formação aplicada ao mundo do trabalho no cinema, né? Eu vou, na verdade, reforçar um pouco o que eu falei aqui no início. Veja, um filme como Fantasmas mudou a história do cinema brasileiro? Eu estou muito viajando de falar isso, assim, de que é um filme, ou um filme, por exemplo, como o filme de aborto, que foi exibido aqui em 2015. 2015? Foi exibido aqui? Acho que sim. Não foi? Veja, eu não sei vocês, assim, mas, para mim, o processo autoformativo do André e do Lincoln, hoje, ele pode até ser inspiração para a formação de modelos, né? A gente está falando de edital de desenvolvimento. Eu participei de 2 editais de desenvolvimento. O que eles pedem para a gente é bem aquém do que eu gostaria de trabalhar. Adoraria bater no Pinel, fazendo 3 filmes por ano. Adoraria. Vou me colocando aqui de uma maneira um pouco anacrônica, né? De dizer: não, me adoeça mentalmente. Eu quero trabalhar com o cinema. Eu estou querendo fazer o segundo filme, eu não consigo, não sei para onde ir. Não... Entende? Então, assim, esses modelos de formação... por exemplo, eu tenho uma empresa, aí a empresa bate lá no fundo setorial ou no fomento, e o cara fala: porra, mas você não tem nada aqui, tchau, um abraço. Então, eu vou repetir, o problema é diversificar os modelos. A gente estava conversando outro dia, ingessa uma grana e manda. Sei lá, né? Federal para o estadual, ingessa uma grana e manda para fazer curta. Está aqui o João Pedro, está aqui, acabou de fazer um filme. Fez filme como? Com o edital? Não foi, chegou lá e fez.
Sem nenhum romantismo eu estou falando isso, tá? Sem nenhum romantismo. Eu acho uma merda a gente ter que tirar do bolso para fazer um filme. Agora, esses modelos, eles existem, eles são cumulativos também, eles manifestam um estudo profundo daquilo que pode ser, né, uma série de possibilidades de produção. Né? Porra, eu adoraria participar de um processo, né? Desenvolve um roteiro, passa um ano desenvolvendo um roteiro, junta uma equipe, faz um filme em 10 anos. James Cameron monta uma empresa multinacional para fazer um filme de 3 horas e 40. Entende? Então, assim, quando fala de formação, eu fico logo pensando assim, porra, é todo o nosso problema, a gente está 120 anos pensando em formação, o pensamento brasileiro é formação. Né? Formação da literatura, a Cracolândia, né? Agora, esses modelos de formação, o problema é o que tem no horizonte sempre. Né? O que tem no horizonte do pensamento brasileiro quando a gente fala de modelo de formação? Né? Certas repetições de modelos que não são exatamente... eu não vou dizer nem modelos estrangeiros, porque aqui dentro a gente já tem também... Né? Eu lembro, por exemplo, Carlota Joaquina, quando apareceu. Quem era vivo vai lembrar. O que foi aquilo quando apareceu? Parecia que estavam dizendo para a gente assim, porra, tá vendo? É assim que faz cinema. Voltamos. E realmente tinha uma certa característica assim, laudatória nas reações ao Carlota Joaquina, porque, bem ou mal, ela conseguiu fazer. Uhum. Né? No momento, eu lembro da Ivona Mendes falando assim, destruíram o meu objeto de trabalho. Era o cinema brasileiro. Governo Collor, gente, é uma coisa que a gente tem que retomar, não tem jeito. Então, assim, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu entendo que, assim, se é política pública, se é fomento, eu não faria essa distinção. Eu sei que ela existe, mas eu acho que a gente tem que começar a falar, dizer assim, vamos criar modelos onde essas duas dimensões elas vão se misturar. Porque, senão, o engessamento... Veja, qual é o problema da monocultura? É o esgotamento. Né? É todo o problema. Substitui ciclo. Qualquer aulinha de comunicação, primeiro período, você estuda isso, entropia. Desgaste do solo. Mas tem mais alguém que quer fazer pergunta? Vamos fazer essas duas e, né, gestão do tempo, a gente tem que caminhar para o encerramento. Vamos fazer essas duas, a gente comenta e encerra, tá bom? E aí, tudo bom? Meu nome é Luiz, moro em BH. Eu queria pegar uma coisa que você falou, Tati, né, dessas empresas independentes, né, de cinema independente que estão fazendo série com 6 dígitos, que eu acho que para mim, o gargalo está aí, assim. Né, assim, tem talvez uma luta quixotesca da nossa parte, né, nesse sentido, porque como é que se luta contra isso? Sabe, a princípio, estamos todos no mesmo barco, né? A classe cinematográfica. Mas, na verdade, assim, isso que vocês estão falando aqui, sobre, né, gestão do tempo, de como trabalhar com o tempo, né, como poder, sabe, ter o tempo de volta, né, na vida criativa, é de interesse de quem dentro dessa classe cinematográfica? Né, da gente que talvez consiga falar aqui entre nós e tal, mas que não tem lobby, que não consegue chegar, sabe, nas instâncias de poder onde isso pode ser de fato modificado, né? Então, como é que você pega, por exemplo, sei lá, esses digitais da Ancine, e não é só as plataformas, né? Como a Ancine está distribuindo dinheiro, que pega essas Golani, O2, Conspiração, enfim, todas, classe, sei lá, a gente pode citar aqui várias, que acumulam uma quantia de dinheiro obscena, sabe, para basicamente mandar no mercado cinematográfico brasileiro. Uhum. Se você pega esse dinheiro e transforma em outra coisa, sabe, assim, como se distribuísse esse dinheiro de uma outra forma, por exemplo, mudaria completamente o cenário do cinema no Brasil. Como é que, por exemplo, o cinema indígena pode existir no Brasil? Né, está tendo uma importância grande, tem conseguido realizar filmes cada vez mais, Machacali, por exemplo, né, que a gente tem visto fazer uma produção maravilhosa. Teve ontem aqui o Alberto Alves, vai ter um encerramento também. Né? Como é que os cineastas indígenas, por exemplo, podem realizar filmes? Porque, assim, se eles têm que ter uma empresa com todas as premissas burocráticas, com a pontuação dentro da Ancine, que seja uma pontuação que você possa
passar a disputar aquele dinheiro, cara, eles não vão fazer cinema. O que vai acontecer? Eles vão ser cooptados pelo produtor branco que vai pegar o dinheiro. Posso fazer só um adendo? Eu fiquei sabendo ontem que 15% do edital da análise lá é roteiro. O resto é burocracia. Como é que você faz filme assim? Não, é isso. Os roteiros, em geral, não têm sido lidos. É uma coisa de louco isso. É uma questão. Né? Os Quer dizer, roteiros não têm sido 15% do roteiro, eu fico pensando assim, porra, será que nesses 15% alguém de fato vai lá? Mas nem lê. Isso aconteceu na Paulo Não é Gustavo. lido, Isso não é nem aconteceu na Paulo avaliado, Gustavo não chega também, a ser aqui em Minas lido. Gerais, né? Enfim, vou fechar, senão a gente acaba falando demais. Mas assim, só acho que assim, né, acho que esse é o ponto. Mas como é que a gente se junta para sair um pouco da conversa assim, mais teórica, assim, e se junta para realmente fazer uma luta efetiva assim nesse campo, né? Conseguir lutar contra essa situação, porque assim é ridículo isso está acontecendo, sabe? Oi, Mariana Quinn. Bom, eu não sou muito desse debate exatamente, mas queria muito ouvir para me inteirar e também por conta da temática. Acho que tem espelhamentos com coisas mesmo que a gente falou na mesa de curadoria. E aí, pensando uma coisa que Tatiana e Bernardo falaram, que tangencia o que todos falaram da mesa, mas que acho que tem mais a ver com o que Tatiana e Bernardo falaram, queria propor uma reflexão, Tati, sobre algo que eu acho que tornou mais complexa ainda essa passagem ou não passagem dos realizadores negros de curtas, da década de 2010 em diante, para uma realização de longas que se imprima, né, nas inscrições, por exemplo, da Mostra de Tiradentes e, consequentemente, na própria programação, que é o seguinte raciocínio. Pensar assim, que se um modo de produção está atrelado a uma ideia de qualidade, e aí, no campo das artes, a qualidade vira estética, mais do que não haver os filmes desses realizadores em longa-metragem, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é que filme que esses realizadores vão fazer no longa-metragem a partir de agora, a partir do que aconteceu. Porque essa fagocitação mercadológica, ela está também modificando as artes dessas pessoas. E essas pessoas estão jogando com a possibilidade de financiamento dos grandes grupos para fazerem os seus filmes. E aí, eu estou pensando que a Viviane Ferreira está fazendo o terceiro longa dela. Como vai ser esse longa? Fez, né, o Alpaí 2. Eu não quero entrar nesse mérito, porque é um bolo gigante que a gente vai ter que desvelar e lidar. E começar, talvez, a fazer as críticas das obras também. E que vai estar na Mostra de Tiradentes ou não, nesse sentido. E aí, pensar que Sabrina Fidalgo está produzindo seu longa. Pensar que a Grace está produzindo seu longa. E talvez a gente tenha aí uma outra coisa assim. Pensar que Evelane Moraes está com 3 projetos de longas, tendo passado recentemente por direções de episódios de séries pretas da Globo. E assim, não é criticar a autora, né, e levar para a pessoalidade, mas é pensar o que esse projeto da monocultura e plantation, e isso tem muito a ver com questões raciais de fato. A gente fala de plantation não é à toa, né? É o que fizeram conosco mesmo e fazem até hoje. E essa monopolização leva também a um engessamento das nossas possibilidades de ser. Eu nem sou artista, né? Eu falando das nossas possibilidades de ser artistas, mas eu digo das possibilidades de pessoas negras serem artistas, porque de fato tem a ver com o que o Felipe falou, que a diversidade dentro da diversidade talvez não interesse tanto, entendeu? É isso que eu acho que a minha visão pessimista, porque é isso, né? Vivendo no capitalismo, não acho que dá para ser muito otimista para a gente avançar. Acho que tem que fazer um descortinamento da realidade como ela é que vai ser mais complexo a gente falar dessas obras, entendeu? Em termos de cinema independente e estética, do que se imprime na tela, em termos de cinemas negros brasileiros. Porque, sinceramente, o segundo filme do Lázaro Ramos, por mais que ele não tenha feito os curtas antes, mas entende que, assim, talvez ele já faça um segundo em breve. E aí a gente está avançando? Eu não sei.
E aí não sei o que vai vir para Tiradentes mesmo. Não sei se talvez vai ter um vácuo para uma mostra como Tiradentes, entendeu? E é uma questão, assim, para a gente olhar com preocupação, enfrentar, né? Não, demais. A gente, infelizmente, nós vamos encerrar as inscrições para dar tempo de comentar isso tudo, né? Vou pedir licença à mesa para eu tirar meu crachá de curadora. Não, a gente dupla, né? E falar como alguém que está na presidência de uma associação recente, de 2016, que é a APAN, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, até para colocar um dado que se contrapõe um pouco a uma coisa que o Felipe disse, mas não necessariamente nesse sentido do embate. Assim. A gente tem, recentemente, uma série de associações, eu também conectar com o que você falou, né, Luiz? Que atuaram na trincheira, que se constituíram como trincheira durante o governo Bolsonaro. Não que nasceram, não é à toa que várias dessas, CONE, por exemplo, né, que é a articulação Centro-Oeste, Norte-Nordeste, nascem em 2016, assim, né? E estão agora integrando a Câmara Técnica Setorial da Produção Independente do Audiovisual. Assim. E eu vou dar um exemplo, por isso que tirei meu crachá de curadora para falar da APAN. Assim. A APAN tem um projeto que é patrocinado pela Amazon. Chama Lab Negras Narrativas, que levou uma galera para a Nigéria agora, inclusive, para pesquisa. É dinheiro da Amazon. É contrato de se a Amazon se interessar pela ideia, ela compra. Se não, não. Tanto que agora um dos projetos ganhou uma Paula Gustavo e vai virar um longa independente, não comprado pela Amazon. Safira e Everlane foram para a Nigéria com projetos. É uma relação muito complexa. E aí eu estou dizendo do associativismo, da importância do associativismo e de operar nas brechas, nas bordas, de uma lógica de mercado. Como criar um laboratório que tem tarô, apoio psicológico, ensino de idiomas, mentorias. Ana Maria Gonçalves foi mentora da Safira, por exemplo. Mentorias e processos não violentos para gerar histórias e para nutrir gente que verbalizou, eu não vou dizer quem aqui, para gente que ia desistir do cinema. Né? É isso, assim. Ou a gente acaba com o capitalismo, ou a gente aprende a lidar com as brechas dele. E não estou dizendo aqui que o Lab Negras Narrativas é o melhor exemplo do mundo. Não é. Foi o exemplo possível, dentro desse momento, para a gente não desistir. Sacou? Claro. Porque senão é isso. É um sistema que permanentemente quer acabar com a gente. E quer que a gente se adeque a ele. E eu acho, aí só um outro comentário muito rápido, eu acho lindo o Lázaro Ramos ter feito um filme tão ruim. É porque a gente pode fazer tudo, inclusive filme ruim, gente. Quantos homens brancos fazem filmes horrorosos? Isso não é uma questão para os homens brancos, no geral. Entendeu? Enfim, só isso. Tem uma militância aí. Voltei a pôr meu crachá de curadora, deixa eu mediar essa mesa aqui. Então, o que vocês querem comentar? Exato, mas ela também tem que gingar com isso, sacou? E é lindo. Essa complexidade, assim, nesse sentido, é cruel, mas, ao mesmo tempo, é muito bonito que sai disso nessa liberdade de falar, olha, agora, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Agora eu preciso resolver isso. É escolha dentro desse sistema. Agora eu vou fazer isso, que eu preciso pagar o quanto. Eu não estou defendendo a Everlane especificamente, não, sabe? Mas porque senão a gente também coloca... Eu adoro que a Mari e eu, a gente tem umas discordâncias. A gente está precisando dos café, Mari. Vamos fazer nosso café. Desculpa, agora virou um negócio aqui. Porque porque eu fui para os longas e parei de conversar com o Mari. Mas é lindo. Obrigada por ter colocado isso, tá? Vocês, quem quer comentar? Eu ia comentar essa questão. Eu acho que tem esse lugar de sobrevivência em brechas. Eu acho que é uma coisa que diversas camadas e questões a gente passa. Eu estava citando o Eduardo Coutinho agora há pouco, né, intelectual, branco de São Paulo, tralalá, que falava isso. Claramente, eu só sobrevivo nas brechas. Ele desistiu em algum momento da ideia de destruir a parede. Ele falava, Felipe, tem sempre algum caminhozinho para a gente passar no meio. O que não significa anular, e talvez eu discorde um pouquinho de você, de performar mais, talvez, a clareza de que isso é só uma brecha.
Isso tem que estar claro. Porque, às vezes, a gente vê também a celebração da brecha, e aí também não é bom. Não, só continuar. Essas duas questões têm que estar sempre meio que... Tem que estar, porque eu não tenho que dizer nada que tem que ser feito, mas assim, a sensação que essa é sempre esse diálogo, né? A gente faz um filme super independente, depois faz um filme independente, que a Globo Filme se interessa em investir um pouquinho, você conversa com ele, mas esse lugar de que você está tentando achar uma brecha para tentar propor alguma outra coisa, tem que estar claro, porque senão é muito fácil você estar só dançando a dança, e aí quando você disser, não, mas eu estava só usando uma brecha, você já passou para o outro lado. Eu lembro uma brincadeira, o Carinha Inus agora está, né, meu super amigo, está bombando internacional, Judiló e o pessoal e vai. Ele tinha uma produtora independente quando a questão queer, gay, era uma coisa assim, muito mais, enfim, de enfrentamento, né? Acho que de alguma forma tem uma abertura. A produtora dele independente chamava Dependent Films. E ele deixava claro, é isso, eu quero fazer filmes dependentes, eu quero deixar claro que o que eu faço é dependente de política pública, de uma comunidade, de diálogo. E eu sempre penso nisso, assim, essa ideia de que eu faço filmes dependentes. Eu não quero fazer filmes independentes da sociedade que está em volta de mim, das pessoas que estão criando, da economia e das questões políticas do país. Então, esse lugar do independente, né, como palavra, às vezes é usado para dizer assim, é um pessoal ali que faz umas coisas porque não são um grupo econômico. E tá bom, então deixa o pessoal fazer independente. Eu quero fazer filmes dependentes. Eu quero ouvir comunidade, né, no sentido da minha comunidade, meu espaço, as minhas pessoas, os meus locais, e criar coisas a partir daí. E, orgulhosamente, trabalhar com esse sentido de investimentos públicos como uma forma de partilha de espaço. Então, às vezes, acho que é discutir sobre, assim, vamos fazer filmes dependentes, assumidamente dependentes da circunstância sociopolítica brasileira, para a gente falar sobre isso e não ser independente. Porque isso ficou velho, né? Exatamente, está sendo usado como um termo para produtoras que têm contatinhos e contatões para ganhar muito dinheiro. E isso não vai ser, porque se esse lugar está cooptado, então eu vou fazer filme dependente. Eu dependo da circunstância política, das discussões do país. Eu não vou fazer um filme independente. Eu não sou um príncipe num castelo, eu sou uma pessoa que está trabalhando, criando coisas que está ao nosso redor. Então, uma das questões a pensar é esse lugar. E aí, sendo bem pragmático e bem rápido, a gente viveu uma questão que foi a concentração das verbas todas na Ancine, né? A gente teve um momento que existia política pública para audiovisual gerida pela SAVE, a gente sabe disso muito bem. Em algum momento, para criar uma espécie de super bunker do financiamento público de cinema no Brasil, se concentrou toda a verba na Ancine com uma certa promessa de que a Ancine ia ser muito diversa na sua forma de olhar o cinema. E não aconteceu até hoje. Alguns ruídos, né? Um edital que valoriza mais pessoas que circularam muito com filmes em festivais internacionais. Aí nessa eu me dou bem, mas assim, isso não é suficiente. Mas esse edital também não é continuado. Então, assim, uma discussão sobre políticas públicas, gestão de orçamento público para investimento em audiovisual, que não passe pela lógica só do investimento e retorno, é básica, se a gente quiser assumir que a brecha não é suficiente. Olha a opressão. Quer comentar? Mais perguntas? Não, eu acho que também tem uma coisa que, às vezes, o independente vira independente porque vai acessar o dinheiro público, né? Então, assim, é conveniente ser uma produtora independente. Sim. E aí, a partir daí, a gente vê várias distorções da política pública que está atrelada completamente até o osso ao mercado. Então, assim, se eu consigo acessar na Ancine pelo número de público, assim, devolvendo ou não devolvendo dinheiro, eu devolvo o dinheiro, mas, mesmo assim, eu ganho ponto se eu tenho público. E eu não tenho. Então, eu acho que são muitas distorções, porque a gente está servindo, de fato, a um pensamento que é o pensamento do mercado. E aí, nesse sentido, às 12 horas, e o que a Cacá falou, assim, o que mais me interessa é quando parece que é uma coisa que não interessa no filme e acontece, né?
Se você está nas 12 horas fazendo um longa, 5 cenas por dia, 6 dias por semana, 4 semanas, porque esse está sendo o modelo mais recorrente, com 1 mês e meio, 2 meses de pré, no máximo. Então, eu não tenho tempo de estar. Se eu não tenho tempo de estar, isso não vai acontecer. Eu vou cumprir a minha sequência. E, assim, da maneira mais fácil que tem. Vou fazer um plano e contraplano, um diálogo e ponto final, sabe? E segue o baile. Então, assim, é muito cruel. Só usando um exemplo do Girimunho, que o Felipe foi roteirista. A gente filmou com a Bastu e com a Maria, em 2010, em São Romão, câmera, celular, não sei o quê, não era tão assim disseminado, principalmente lá, que nem tinha antena de celular. E o que acontecia? No set, a gente percebia que a Bastu adorava olhar para a câmera. Se a gente falasse de uma forma muito objetiva, assim, para de olhar para a câmera, ela ia olhar, porque ela ia ver a câmera, e aí a gente começou a sair de trás da câmera, eu ia para um lado, a Elvésio ia para o outro, o Gugu ia para o outro, e ela começou a olhar para a gente, parou de olhar para, sabe? E isso tinha a ver com um tempo que a gente podia errar. A gente podia, porque a gente filmava só de tarde, e a gente filmou 2 meses. E a gente fez 3 meses de pré. Então, assim, porque era necessário, eram 2 senhoras, lá é muito quente, elas não ficariam o tempo todo com a gente. E a gente, enquanto equipe, que era uma equipe de 10 pessoas, a gente ia jogar futebol depois das 10 da manhã, porque era muito quente para ela sair para caminhar. Então, e isso aproximava a equipe de um jeito que não tem trabalho que aproxima, trabalho assim, sem a conversinha, qual que é a conversinha que não pode ter na hora do café, sem essa conversinha, como que a gente cria junto? Sabe? Como que a gente ensaia, sei lá, igual o ensaio de carnaval, Luiz outro dia usou esse exemplo. Se a gente ensaia para o carnaval, mas a gente não sai, não toma uma cerveja, qual que é a energia que a gente vai ter, ou não visita o lugar que a gente vai passar durante o cortejo? Qual que é a energia que a gente vai ter para estar ali naquele ensaio? Então, não sei, eu acho que eu viajei, mas eu acho que é por aí, tanto o independente conveniente, como a impossibilidade de deixar a coisa acontecer por conta de um tempo. Do produto, né, do fazer. Conveniente Filmes. Acho que a gente podia, sei lá, esse debate aqui tinha que estar misturado com o anterior. Não era. Essas então, separações, como se a gestão do tempo, achei interessante ela falar, né, que gestão é um vocabulário corporativo. E, enfim, estamos em casa, por que não, né? Por que não misturar os assuntos? O problema é que, na hora do filme, todo mundo, tem uma galera que levanta e vai embora, porque o filme não interessa. Para a gente interessa, né? Para a gente, o filme é indício de uma... que não é só o desejo, né, Tati? É mais do que o desejo, é estratégico. É indício de uma possibilidade de pensar a variação plástica, sei lá, entende? Então, eu acho que falta misturar um pouco esses assuntos, né? Como se fosse, né? Quer dizer, a gente está falando de estética é uma coisa, é filosofia, Deleuze, não sei o quê. Outro lado é o, entendeu? São os negócios. Aí a coisa é séria, aí passa 1 hora do tempo e vamos que vamos. Porque isso é urgente, isso sim é urgente. E uma coisa não deveria estar desvinculada da outra. Não estou desdenhando, não. Acho que é urgente, é necessário discutir. Queria até entender um pouco melhor isso, essa coisa do VOD, porque, na minha visão, qualquer tecnologia P2P disponível, acabou o VOD. Então, essa discussão ela é também, dentro de uma lógica, muitas vezes, protocolar. Por que prenderam o cara do Pirate Bay? Entende? É uma discussão protocolar, desculpa.
Quem tiver torrent, quem tiver acesso a torrent, quem tiver acesso a P2P, a peer-to-peer, tecnologia P2P, acabou esse papo todo, gente. É porque a gente está discutindo mercado. E mercado é melhor para o mercado que a monocultura seja, inclusive, desejável. Não é só uma questão da eu vou fazer um filme como o do Lázaro Ramos, que, para mim, enfim, aquilo ali é um despautério. Né? E tem todo o direito, eu concordo com você, tem todo o direito de fazer filme ruim. Agora, tem que ter o direito de fazer filme ruim para todo mundo. Todo mundo. Com esse tanto de dinheiro, tem que todo mundo poder fazer filme ruim. É isso, gente. Enfim, não vou terminar essa mesa nunca, né? Só um último comentário sobre a brecha. Concordo com você que agir na brecha pode contribuir para a manutenção do sistema e, pior, para a cooptação e tokenização. Então, é uma ginga complexa. Mas tem um cara que eu gosto demais, que chama Denetem Tuamboná, que ele vai falar da marronagem, e ele dialoga muito com a Beatriz Nascimento quando ela fala do aquilombamento, porque ele pensa na perspectiva francesa, né, e tal, marronagem e aquilombamento tem a ver. Que ele vai dizer do refúgio e da ideia de fuga. Num sistema de onde não é possível fugir, o que se cria é refúgio. E, numa lógica de um sistema que não quer que você exista, o refúgio é a sua forma de sobrevivência, né? Então, eu acho que também essa discussão acaba sendo esse lugar, né? Da gente criar estratégias para sobreviver. É um pouco isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada a vocês também, Bernardo.